Senhoras e senhores, boa tarde. Damos início para o espaço reservado para as Procuradorias Regionais do Trabalho. O link da audiodescrição está disponível no site do Reconecta, www.reconecta.mpt.mp.br e na descrição da transmissão no canal do YouTube. Começaremos com o Ministério Público do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, com o lançamento do documentário Assim Vencemos. Toda a programação contará com recursos de acessibilidade com interpretação da Libras, legendas e audiodescrição. Convidamos a Procuradora do Trabalho, Sirlene Luiza Zimmermann, para iniciar os trabalhos desta mesa. Muito obrigada. Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Sirlene Luiza Zimmermann e estamos aqui fazendo a apresentação do lançamento do documentário Assim Vencemos. Em 2014, o Ministério Público do Trabalho, na época representado pela procuradora Flávia Veiga Bauler, celebrou com a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Petróleo, a ABESPetro, um termo de cooperação promissor. Esse termo ele visava a capacitação de pessoas com deficiência para atuação nas empresas associadas que vinham apresentando dificuldades para cumprir a cota legal. Muitas pessoas foram capacitadas. Em 2018, quando nós iniciamos as tratativas com a ABESPetro para a renovação desse termo de cooperação, pretendíamos que uma nova condição fosse estabelecida, não apenas capacitar, mas principalmente garantir a empregabilidade, a inclusão efetiva nas empresas dessas pessoas formadas. Não bastavam os cursos, queríamos capacitar, mas precisávamos assegurar a concretização dessa segunda identidade de qualquer pessoa, que é o seu trabalho. Para isso, era necessário enfrentar novos desafios, derrubando barreiras antigas. E uma dessas barreiras, sem dúvida, era a qualificação das pessoas com deficiência nos cursos obrigatórios exigidos pela Marinha para que qualquer trabalhador embarque nas plataformas de petróleo. Eram os cursos de segurança de plataforma e de escape de helicóptero submerso. Muitos de nós, possivelmente sem deficiência alguma, talvez não conseguíssemos nos submeter e ser aprovados nesse curso. Mas o certo é que, sendo um requisito para o embarque, e se há propósito efetivo de inclusão, era imprescindível essa formação. É claro que surgiram questionamentos. Será que a Marinha iria autorizar? Será que as pessoas com deficiência realmente conseguiriam cumprir as exigências? Será que as pessoas com deficiência se submeteriam efetivamente ao curso? Será que seriam aprovadas? Na prática, tudo isso aconteceu, mas todos os medos foram superados. E contrariando todas as previsões, nós conseguimos formar a primeira turma de pessoas com deficiência nos cursos obrigatórios de segurança de plataformas e salvatagem. O fato é que as pessoas com deficiência têm potencial, têm capacidade e não querem caridade. Elas buscam oportunidades de participação no mercado de trabalho em igualdade de condições com as demais pessoas. Claro que, quando as empresas desse setor são instigadas pelo MPT a cumprir a lei de cotas, geralmente vem algumas afirmações até, eu chamaria de irônicas, né? Porque se fala assim, a doutora consegue imaginar um cadeirante desembarcando de um helicóptero em uma plataforma? No fundo, eu até consigo imaginar e quero viver para ver isso acontecer. Mas temos que lembrar que há inúmeras pessoas com outras deficiências habilitadas para desempenhar diversas funções exigidas em uma plataforma de petróleo, nas embarcações de apoio, e muitas delas, inclusive, sequeladas no próprio trabalho. As pessoas querem trabalhar, querem embarcar, mas precisamos evoluir muito em termos de acessibilidade. Não podemos continuar alegando dificuldades de incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho, nas escolas, nas universidades, nos esportes, nas artes, e ao mesmo tempo mantermos as dificuldades de acesso e não termos ações concretas, amplas, consistentes,
para impulsionar essa acessibilidade, para implementar o desenho universal, as adaptações razoáveis, sempre com esse propósito firme de minimizar ou neutralizar os obstáculos, inclusive e especialmente esses que são de natureza atitudinal. Então, em nosso trabalho, realmente nós precisamos ouvir as pessoas com deficiência, suas demandas, e seguir lutando para derrubar todas as barreiras, todos os entraves, todos os obstáculos, essas atitudes, esses comportamentos que hoje limitam ou impedem a participação plena e efetiva das pessoas na sociedade em igualdade de condições. A inclusão, ela não pode ser um dilema. A recorrente tentativa de excluir funções ou atividades da lei de cotas, ela evidencia o desrespeito à verdadeira inclusão, que é aquela que assegura e promove o exercício dos direitos e das liberdades individuais pelas pessoas com deficiência. Mas enquanto nós não reconhecermos que as barreiras estão na sociedade e não na pessoa com deficiência, nós continuaremos precisando de cotas impostas pela lei. Ainda temos muito foco nas deficiências, como se fossem sempre incapacidades. Com frequência, ainda vemos empresas escolhendo as vagas que podem ou não ser preenchidas por pessoas com deficiência. Não é papel da empresa definir o que uma pessoa com deficiência pode fazer ou não. Quando uma empresa limita as vagas que pessoas com deficiência podem ocupar na organização, apenas evidencia uma incapacidade da própria organização de receber pessoas com deficiência nas outras funções. Então, o que cabe à empresa? Cabe à empresa definir as funções, os cargos, as atribuições e habilidades técnicas necessárias para ocupar as funções e garantir acessibilidade, para que qualquer pessoa possa exercer essas funções, desde que atendidas as qualificações. A deficiência é apenas uma das características da pessoa, uma parte que não pode refletir o seu todo. A deficiência é a soma de duas condições inseparáveis: as sequelas que existem no corpo, né, e as barreiras físicas, econômicas, sociais, que são impostas pelo ambiente ao indivíduo que tem essas sequelas. Então, ser uma pessoa com deficiência é uma condição flexível, não necessariamente permanente. Quando todas as barreiras de acesso forem removidas, quando a sociedade, as empresas se tornarem capazes, aptas a receber pessoas com quaisquer deficiências, aí sim, essa relação de desvantagem, ela passa a ser parcial ou completamente anulada. É o que fizemos nesse caso. Continuamos esperançando, seguimos na luta, e hoje é apenas mais um dia de luta. E temos certeza que estamos avançando. E é isso que nós vamos ver nesse documentário que nós vamos lançar agora. Inspirem-se, assim vencemos. Quando nós fizemos aquela parte da área escura, fiquei gritando lá dentro, direita, direita, escada, escada, porque eu queria que todos tirassem a nota máxima, né, na verdade. Lá naquela situação era completamente escuro, aí era só por noção de espaço mesmo e tato. Na prática, eu estava com muito medo. Eu abracei ela de uma tal maneira que eu não queria que ela ficasse para trás. Parabéns a todos aí. Macaé, nos últimos 40 anos, ela viveu uma dicotomia entre áreas muito prósperas e muito valorizado, com muita abundância, e bolsões de misérias muito graves. Todo mundo é que todo mundo.
porque só em estar passando isso aqui, da forma que nós passamos, da forma que ninguém acreditou na gente lá na Oeste, a gente é de outro planeta. Conhece o Leandro Sem Braço? Pô, aquele que joga bola? Ih, aquele é gente boa, conheço ele. Todos me conhecem. Entrar no mar, pra mim é diferente, porque quando eu entro, eu peço direção a Deus, peço livramento, porque o mar não tem cabelo. Essa coisa de perder o braço, vai acabar o mundo. Pelo contrário, eu ganhei o mundo, porque se eu tinha 10 amigos, hoje eu tenho 1000. Como seria isso? Eu vou deixar para você já A grande questão da deficiência é essa: como vou colocar o deficiente numa área de risco, né? E a gente sabe que risco é para todo mundo. É para os deficientes, para os não deficientes. E a gente precisava provar isso. Havia um entendimento de que a Marinha colocaria dificuldades para que pessoas com deficiências realizassem esse curso, o que na prática não aconteceu. Vamos fazer então os exames dessas pessoas que eu não conhecia ainda. O primeiro momento era conhecer essa pessoa com deficiência. ganha seu espaço, ganha seu espaço. Cadê a vontade de viver? No segundo momento era uma análise crítica, né? Como é que essa pessoa se apresenta para o encontro com o examinador, né? Como é que ela se vê como deficiente. Padrão, equipe. E finalmente o exame clínico, né? Em que eu vou verificar se há um equilíbrio biológico possível para a realização daquelas tarefas que a gente está propondo para aquela pessoa com deficiência. A Marinha, de fato, entendeu que havia essa possibilidade, o curso foi proposto e, de fato, foi realizado. Eu fraturei o fêmur, onde que me deu essa sequela, que eu fiquei na perna direita, que eu fiquei 3 meses hospitalizada, onde o meu osso, em vez de colar assim, colou um por cima do outro. Eu sou um pouco desalinhada, faço tudo pouco. Inclusive eu ando de bicicleta, eu pedalo muito. Às vezes eu fico parada pensando de onde que eu tirei coragem para pular daquela piscina daquela altura. Eu não tenho muita experiência com água. Venci todas as dificuldades, todos o medo, mas eu pensei, veio um filme na minha cabeça pelas conquistas que eu quero fazer na vida. Eu quero vencer. Eu só falava assim, não, eu quero vencer. Perfeito, relaxou, deita no colete e olha pro céu. Esse treinamento em RIUT e CBSP, as conversas que eu tive inicialmente com algumas empresas foram assim de espanto. Assim, impossível, não é possível, que isso não é viável, nunca foi feito e tal. Estamos desconstruindo um mito. Boa, Rafa. Não basta ter as qualificações técnicas ou as capacidades de fazer algum tipo de atividade, talvez no computador, talvez numa manutenção de equipamento, mas é importante também elas estarem capacitadas a abandonar as instalações offshore. Eu sou autista porque se falar Asperger, a maioria não sabe o que é. Só que autista abrange muita coisa. Aí geralmente eu fico no básico, eu não gosto de luz, eu não gosto de som. O óculos escuro, a dipirona quando fica muito sol. Eles quiseram fazer a turma inteira, então fica todo mundo muito junto. Aí ficaram querendo fazer vários takes. E o Hilt foi bem traumatizante. Hoje, o nosso trabalho, fundamentalmente para conseguirmos, de uma maneira regular, colocar as pessoas em caráter offshore, é efetivamente quebrar as barreiras atitudinais dos preconceitos.
e que a gente possa se dar o direito de perceber o que essas pessoas podem fazer lá nas plataformas, apoiadas, supervisionadas e acolhidas por nós. Bom dia, tudo bem? Para embarcar, a gente tem que quebrar esse paradigma. Eu acho que quebrar o paradigma não dos jovens, mas sim das empresas, né? Da possibilidade real de colocá-los no mercado de trabalho, offshore, onde o risco é 4, né? Um risco bastante forte. Precisando de alguma coisa para mim. Tá ótimo. As pessoas que estão chegando agora, sejam adolescentes, jovens e principalmente as pessoas com deficiência, precisam ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de cuidado, de acompanhamento, porque quando superada essa fase inicial de adaptação, delas mesmas acreditarem que elas são capazes, né, que elas também conseguem, o resultado é fantástico. As minhas dificuldades são que eu sinto muitas dores, então eu tenho dificuldade de andar por causa delas. Graças à minha mãe eu aprendi a sorrir mais para as pessoas, para elas não pensar que eu estou de mau humor o tempo todo. Na minha cabeça ficava, quem é que vai querer contratar uma pessoa que não consegue ficar em pé, que não consegue ficar muito tempo sentada, que não consegue parar quieta? Nunca imaginei fazendo nada disso. Na minha cabeça eu falava, você não vai conseguir, você vai sentir muita dor. Quando eu virei a balsa, quando eu saí de lá, quando eu consegui, eu saí de lá pensando, cara, agora eu consigo fazer tudo. Se eu virei uma balsa, agora eu consigo, de letra. Que orgulho, hein? Dona Rio, não acabou não. Dona Rio e seu Leão. O ator e a atriz principal do filme da vida de vocês são vocês. Sonhos, eles levam a gente para frente. E tem gente que sequer sabe que é possível sonhar. Tem gente precisando dessa esperança. E são vocês que vão dar essa esperança para eles. Porque a gente quer ir para frente. Essa oportunidade que vocês deram pra gente foi gigantesca mesmo. Eu acho que vai mudar a vida de todo mundo, né, gente? Então... Parabéns para vocês, estou muito feliz hoje. Tem um lema que é de extrema importância para as pessoas com deficiência: nada sobre nós sem nós. Então, todas as nossas ações que envolvem a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho devem ser tomadas pela perspectiva das pessoas com deficiência. Elas devem participar ativamente dessas decisões. Para quem tem o mesmo tipo de deficiência que eu, né? Eu diria que não ter vergonha mesmo e assumir o que você é. Eu me embarcaria numa boa. Acho que é tudo muito rápido. Eu acho que a gente tem que aproveitar a vida. Meu sonho é embarcar e eu tenho quase certeza que eu vou embarcar pela Constellation. Se não for lá, alguém vai me dar oportunidade. Agora o curso eu tenho, né, para embarcar. Depois do curso, agora eu acredito que se eu quiser, eu posso. Se eu quiser correr, eu vou correr. Vou sentir dor depois? Vou. Mas pelo menos vou falar, eu corri. Eu vou passar o dia inteiro trabalhando. Vou sentir dor depois? Vou, mas eu fiz.
Nós podemos e nós vencemos. Alessandra, Angesseia, Carolina, Diogo, Leandro, Luciano, Maicon, Marta, Matheus, Matheus Santos, Felipe, Rafael, Hilary, Ian. Obrigada por nos permitirem lutar com vocês. Nós queremos seguir agora ouvindo um pouco das pessoas que participaram desse documentário, mas principalmente do projeto que vem sendo desenvolvido. E eu quero convidar um grande parceiro, Gilson Coelho, representante da Bespetro, pessoa que desde o início acreditou que era possível. Gilson, seja bem-vindo. Todos me ouvem? Boa tarde. Doutora Sirlene, companheiros aí presentes, alunos, né? Realmente, a gente foi o documentário Assim Vencemos, eu acho que não poderia ter nome melhor do que Assim Vencemos, né? Porque lá, conforme a doutora Sirlene colocou muito bem na sua apresentação, em 2014, assim vencemos, porque as barreiras lá naqueles anos de 2014 eram enormes. Mas nós tivemos um apoio inestimável, né, do Ministério Público, né, através de vários procuradores, né, que se envolveram, compraram a causa, das nossas empresas que se envolveram, né, de grandes parceiros das instituições de deficientes. E veja bem, é possível, né? Eu acho que o céu é o limite, né? Então, eu acho que hoje eu me sinto até um pouco assim, tentando me conter, porque foi muito emocionante. Na primeira etapa que fizemos, lá de 2014 até um pouco mais à frente, 2018, chegamos a treinar quase 300 pessoas. Está tudo documentado no site da Bespetro, né? Dos eventos que fizemos, houve um envolvimento imenso dos poderes públicos também, tanto de Macaé quanto de Rio dos Ostras, assistentes sociais, ou seja, o projeto ele foi acima do que nós esperávamos, né? A inclusão foi imensa. Nas primeiras turmas, que eu visitava todas, sempre, durante todo o período, toda vez que eu ia para um evento ou outro em Macaé, eu ia visitar essas turmas, acompanhei, conheci os alunos todos, e me metia no meio deles, abraçava, porque aquilo ali é uma causa de amor. Essa causa é uma causa de amor. O que é possível, porque conforme a doutora Sirlene colocou, várias pessoas, não, isso não vai dar certo, isso não é possível. Inúmeras barreiras foram colocadas para que a gente desistisse, né?
de várias pessoas, né? De várias entidades, inclusive. Doutora Júnia, que lá nos ajudou muito lá atrás também, como a doutora Flávia Bauer, doutor Maurício Correnta, doutor Vitor, e assim vai, doutora Marcela, e fomos agora premiados com brilhantismo da querida doutora Sirlene, se me permita chamar assim. A sua sensibilidade foi decisiva. Tivemos sempre a doutora Maria Cristina e o meu querido Arnaldo César sempre nos ajudando. Tivemos o Alexandre, secretário à época de Macaé, de doutora Luísa, participou desde o início, Raul Machado. Eu tenho medo de esquecer a equipe da Abespetro, né, que lá nos ajudaram muito, a Mônica, a Érica, o Célio, e agora temos o Telmo aí, que com certeza está dando seguimento a esse brilhante trabalho. Então eu agradeço muito. Assim Vencemos é um grande nome. Temos muito a fazer. As empresas hoje acreditam mais, a inclusão existe e a gente vai aperfeiçoando. Conforme a doutora Sirlene colocou, a parte de acessibilidade é fundamental e eu acho que é um marco importante para a causa. E num dia que não poderia ser melhor que o dia 21 de setembro. Então, eu agradeço muito a oportunidade e deixo uma palavra final. Este é um projeto de amor. Muito obrigado. Obrigada, Gilson. De fato, ele é um projeto de amor. E, para além de ser o projeto que vem sendo executado, quando nós conseguimos efetivamente concluir essa primeira turma, a primeira coisa que nos veio em mente é isso precisa ser registrado, porque é um fato histórico e precisamos inspirar outras pessoas com deficiência, outras famílias, outras empresas a ver que é possível. Então, quando levamos à Abespetro a proposta também de fazer o documentário, tivemos imediatamente essa posição favorável. Então, quero convidar também o senhor Telmo Ghiorzi, também representante da Abespetro, para fazer a sua manifestação e contar um pouquinho a sensação sobre todo esse documentário e esse projeto. Está sem áudio. Doutora Sirlene? Sim. Enquanto o Telmo não entra, eu esqueci, porque na emoção a gente esquece. Eu queria deixar um grande abraço a esses guerreiros que fizeram esse curso. Eles foram fantásticos. Parabéns a vocês. Depoimentos emocionantes que tocam o coração de todos. Parabéns do fundo do meu coração. Parabéns mesmo. Telmo, vamos Oi. ver se conseguimos ouvi-lo. Agora sim. Ótimo, obrigado. Bom, falar em público já não é fácil, mas um pouco mais difícil hoje, né? É muito forte o vídeo. Eu não sei, o Gilson, como falou, está há 10 anos nessa empreitada, nesse esforço. Tudo começou em 2012 com o Gilson. Faz 10 anos. A gente, embora tenha evoluído muito em 10 anos, eu acho que hoje marca um outro momento, uma outra evolução que a gente vai ter ainda muito grande, muito forte, porque hoje a gente quebrou uma porção de mitos e paradigmas aqui. A área de petróleo no Brasil começou em 1953. Cresceu muito no começo dos anos 2000 com a Petrobras e com a Compressal. A gente, só em 2012, começou a inclusão de PCDs mais, digamos, mais fortemente no setor. Nós estamos vivendo agora um outro momento que vai ser muito bom também. A gente está prevendo hoje um momento de 350 mil empregos diretos e indiretos induzidos no setor. Seremos mais ou menos 800 mil empregados no setor daqui a 3, 4 anos. Está crescendo muito e muito rápido. Espaço para incluir nós temos, e nós mostramos hoje aqui com esse vídeo que todos os ingredientes estão aqui. Nós temos tudo para
crescer, e como o Gilson falou, se é que existe limite, a gente não viu ainda, e pelo jeito não tem, a gente vai longe. Então é isso. Passo a palavra para você de volta, doutora Sirlene. Muito obrigada, Telmo. Muito obrigada, Bespetro, pela parceria, por realmente acreditar diante das novas condições que vínhamos trazendo, né, para o termo, né, apesar das dificuldades, que era praticamente impossível a gente não ter naquele primeiro momento também e apresentar esses questionamentos, de fato, o Gilson disse, na época, acompanhado, né, do Dr. Pedro, dizia, vamos fazer, vamos buscar parcerias, mas vamos fazer. E hoje esse documentário realmente registra essa evolução e por que foi importante acreditarmos naquela oportunidade. E dentre essas parcerias, sem dúvida, temos a Viva Lagos. A Viva Lagos que acreditou, também buscou superar as barreiras aí que inevitavelmente estavam sendo apresentadas, e queremos ouvir um pouquinho, então, a Viva Lagos, na representação do senhor Alexandre Fernandes, para contar a participação de vocês nesse projeto, que foi fundamental. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim? Obrigado. Queria começar aqui. Justo, não some de Macaé, não. De vez em quando dá uma passada aqui para a gente tomar um café. Doutora Maria Cristina, uma guerreira, e uma frase rápida da doutora Maria Cristina foi assim: Alexandre, eu não vim aqui para a gente fazer uma parceria, mas para fazer uma aliança. Porque a aliança é algo que não tem fim. E hoje, né, quem está assistindo esse painel aí, doutora Sirlene, está vendo aqui no fundo, né, uma plenária aqui no fundo. Aqui do meu lado estão os protagonistas, né, que você se emocionou citando o nome, e eu sei que eu vou me emocionar também muito hoje aqui. Então, para a Viva Lagos, tem sido um privilégio, porque quem está no terceiro setor está para combater a desigualdade, está para trabalhar pela inclusão, pelas quebras de paradigmas. E eu tenho falado toda vez que eu posso que se no século passado as mulheres aqui tão bem representadas tiveram que lutar pelo seu espaço, eu estava lendo hoje que em 1927 a gente teve a primeira eleitora, né, uma mulher eleitora aqui no Brasil. Então, como que isso parece tão inacreditável? Como assim? Como é possível isso? Mas é. E eu tenho certeza que daqui a algum tempo a gente vai olhar um documentário desse e se fazer a mesma pergunta. Como assim não era possível para uma pessoa que tem alguma limitação? Hoje eu conversando com a Alessandra, que está aqui comigo, ela falou: Alexandre, não é deficiência, a gente tem alguma limitação. E estão aí as novas tecnologias, estão aí toda uma quebra de paradigmas para a gente poder avançar. A humanidade vive assim, né? Se a gente pegar o recorte histórico aí da humanidade, é sempre esse processo da gente empurrar a barreira um pouco mais para frente. Por que não? Então, em nome da Viva Lagos, eu queria agradecer, doutora Sirlene, a oportunidade de estar aqui falando. Na verdade, eu também quero ouvir a palavra dos formandos, porque são eles que nos permitiram estar aqui e estar entrincheirados aqui com ele nessa luta por mais oportunidades, né? Obrigado aí pela oportunidade aqui. Passo a palavra de volta aí, doutora Sirlene. Obrigada, Alexandre. Excelente, fantástico, é isso mesmo. Você muito bem lembrou, a doutora Maria Cristina sempre usa essa frase, né? Estamos formando uma aliança, que é um elo que não se separa mais, né? Não é só uma parceria que daqui a pouquinho a gente pode deixar de lado. Então, eu quero chamar, antes de ouvirmos os alunos e as alunas, que a gente com certeza quer ouvir os protagonistas dessa história, eu quero ainda ouvir e passar a palavra para a doutora Maria Cristina Menezes, médica do trabalho, que juntamente com o doutor Narciso Guedes, da Bios Ocupacional, realizaram a avaliação biopsicossocial das pessoas com deficiência que realizaram esse curso. Quais foram os desafios? Conte um pouquinho para nós, doutora Maria Cristina.
Boa tarde a todas e a todos e a todos. Gostaria, doutora Sirlene, de agradecer a oportunidade de estar compartilhando aqui esse espaço, que para mim tornou-se um espaço histórico. Para mim ele é histórico. É um espaço de alianças pretéritas, né? Aqui eu tenho Gilson, a senhora, agora Alexandre, o Telmo, o Raul, que eu já digo que são alianças pretéritas, já estão no meu passado e vão continuar para o presente, mas já estou pensando no futuro, não é? Para dizer o seguinte, nesse momento eu tenho a mais absoluta certeza de que a gente está escrevendo uma bela história para a história da inclusão desse país. Nós estamos falando em 3 letras, ESG, que tem sido a base da sustentabilidade. E eu quero dizer que hoje nós temos a possibilidade real de ter um projeto sustentável, diverso, inclusivo, aonde nós temos a maior e melhor commodity do universo, que é o sujeito, que é o ser humano. E são essas pessoas que eu costumo dizer, não são deficiências, são eficiências, são limitações ou barreiras transitórias ou definitivas, que irá depender fundamentalmente da possibilidade de acesso que cada um de nós der para que elas possam estabelecer as suas potências e que possam nos dizer do que são capazes. Eu interrompo a minha fala aqui para dizer que esse nosso momento ele é composto por uma trilogia, não é? E seríamos em 3 aqui, seríamos Narciso, Arnaldo César e eu. E eu gostaria muito de ler a carta que o Dr. Narciso deixou, tendo em vista a dificuldade dele estar presente por motivos pessoais alheios à vontade dele. E por Arnaldo ter resolvido presenciar todo esse feito de uma outra dimensão. Eu peço desculpas pela emoção também, que vai permear todos os meus sentidos o dia inteiro. Dr. Narciso diz assim: boa tarde a todos. Estou muito feliz em participar desse evento, sobretudo por ter contribuído ativamente para a elaboração do documentário Assim Vencemos. Quando a doutora Cristina me convidou para fazer o exame de 14 pessoas com deficiência, aprendizes da organização não governamental Viva Lagos, que queriam fazer o curso de salvatagem, eu pensei que seria um desafio. Se eu aprovasse 10 no curso, já seria uma vitória. E fui para Macaé, e a UEST me apresentou o campo de provas e a sequência de testes que seriam aplicados àqueles candidatos. Então, reduzi minha expectativa para 50%. Se aprovasse 7, seria mesmo uma grande vitória. Fui conhecê-los. Fiz a análise biopsicossocial, aprovei 14. Dias depois, todos foram aprovados no teste prático. Todos. Isso não foi novo. Tão impactante que eu e a doutora Cristina decidimos que precisávamos documentar aquela iniciativa com um vídeo que intitulamos Assim Vencemos. Eu agradeço ao Ministério Público do Trabalho e à Bespetro que patrocinaram a produção do vídeo. Obrigada, Ricardo, pelo belo trabalho. Vocês conseguiram registrar quase tudo, menos a minha emoção e a minha vontade de continuar, reforçando a ideia de impactar as empresas, os profissionais, equipes de RH, advogados e médicos, para que todos entendam que a deficiência está na sociedade. Deficiência de generosidade, deficiência de acolhimento e, mais do que tudo, deficiência de conhecimento da potencialidade de cada pessoa com deficiência em vencer as barreiras físicas e as barreiras atitudinais que são impostas pelo preconceito. Muito obrigada, Dr. Narciso Guedes, médico do trabalho. Então, esse é o Dr. Narciso, um grande companheiro de luta. Eu gostaria de dizer para vocês que nós somos ativistas da causa, ativistas no sentido de que somos profissionais que acreditamos naquilo que dizemos. Nós acreditamos que nós podemos incluir, sim. Nós acreditamos na diferença, acreditamos que o fato de sermos humanos é porque somos todos diferentes. Apesar de sermos iguais, todos temos um CPF diferente. E sendo assim, e nessa condução, eu gostaria de dizer para vocês, para finalizar aqui a nossa apresentação, de que nosso entendimento é de que a inclusão ela se dá por 2 momentos,
e a gente tem o privilégio de trabalhar nesses dois segmentos, né, como médico, na educação e no trabalho. Até porque a gente não constrói realidade sem sonhos, né? E Assim Vencemos é uma história que é protagonizada pelos próprios autores. Quantos filmes, quantos vídeos motivacionais nós tivemos motivados pelos próprios autores, que contam as suas histórias de forma simples. Esse vídeo, que está dentro desse documentário, que expressa a emoção e a realidade de forma simples, ele é diverso, ele é plural, ele é exatamente como é a sociedade. E eu digo mais, eu digo que incluir é um verbo no tempo presente. E conjugar esse verbo significa acessar. E assim nós podemos dizer, eu acesso, tu acessas, ele acessa, nós acessamos. Quando também nós tivemos coragem de documentar o que fazemos. E agora a gente pergunta, nós vamos manter o verbo no presente? Passado, não mais, já fizemos. Precisamos manter esse verbo absolutamente no presente, na construção desse futuro que vem. Os recursos estão postos, né, para todos e sem preconceito de risco, porque o risco é para todo mundo, pessoas com deficiência e sem deficiência. Esse momento de grande reflexão é um momento sustentável, é um momento relevante, é um pilar onde a pessoa com deficiência vem trazer a reflexão das diferenças étnicas, das diferenças de gênero, das diferenças de toda a humanidade. E é exatamente essa pluralidade que dá uma musculatura social que nos permite seguir. E seguindo, efetivamente, de forma multidisciplinar. Agradeço o desafio postado pela Viva Lagos Alexandre. Gostaria de agradecer muito, agradecer as suas palavras iniciais. E agradecer ao Raul, que me pôs o desafio. Você faz, e ele sabe que desafio é o meu carro-chefe, né? Então, eu gostaria de dizer que eu acredito que cada um fazendo o seu papel, cada um fazendo o seu papel, nós vamos ter a mistura homogênea, social, mais responsável, mais humana e mais possível de realizar e de incluir todas essas pessoas. Agradeço enormemente a confiança. Quero fortalecer os laços e as redes de inclusão. Sabemos que daqui para frente vamos ter aí uma grande jornada e dizer que nós, todos nós que estamos aqui, tanto os protagonistas, né, quanto aqueles que estão nos assistindo, nós estamos tendo a oportunidade de fazer aí uma grande e enorme inovação, a tecnologia da inovação humana, a inclusão em todos os níveis, do mais simples ao mais complexo, ao mais complexo modo operante para que a gente possa entrar. E eu costumo dizer sempre, e vou repetir aqui, a nossa segunda identidade é o trabalho. Então, fazer isso é fazer com que a pessoa com deficiência ela entre pela porta da frente, e não apenas como uma ação assistencial. Então, eu gostaria de agradecer a todos, finalizo as minhas palavras aqui, agradeço e mais uma vez, eu lamento, o fato do Arnaldo não estar aqui, foi uma pessoa que deu, para vocês terem ideia, até do CTI, a gente fazia a reunião, mas infelizmente não foi possível. O Narciso, por sua vez. Às vezes eu chego a pensar de que algumas vezes é preciso que a gente passe sozinho para depois levar todo mundo. A gente vá sozinho, depois vai todo mundo. E eu digo assim, mas me sinto absolutamente contemplada por todos vocês, pelas pessoas que estão aqui sentadas, todos os jovens aprendizes, mas quero ver todos incluídos, né, que serão em breve e seguindo em frente, né? Muito obrigada e vamos em frente, tá certo? Grande abraço a todos e sintam-se abraçados cada um desses alunos maravilhosos, tá bem? Obrigada, doutora Maria Cristina. Quando eu ouço a senhora falar, eu sempre lembro do Guimarães Rosa, né? Que a vida quer da gente é coragem. E é isso, né? A inclusão passa por isso. Apesar de já termos a lei de cotas há mais de 30 anos,
de ser uma ação afirmativa, que deveria ser temporária. Ainda não chegamos, não alcançamos esse momento de poder fazer a inclusão naturalmente. Ainda precisamos da lei, mas estamos avançando. Continuamos esperançando. E agora queremos ouvir esses corajosos que estão aí na Viva Lagos. Eu quero ouvir quem se disponibilizou hoje a falar em nome da turma, foi a Carolina Custódio e o Leandro Braz. Então eu vou dar a vez das mulheres primeiro, né, Carolina? Agora, alguém ainda segura vocês? Oi, boa tarde. Todos me ouvem? Primeiro, eu quero agradecer a todos pela oportunidade que nos foi dada, porque acho que ninguém aqui do grupo nunca imaginou que essa porta ia se abrir para a gente, porque para muitos aqui, muitas vezes essa porta foi fechada. Então, assim, foi muito importante esse momento para a gente. E a gente fica muito feliz, porque a gente pode representar, pode ser uma amostragem do que um grupo de pessoas dita com uma deficiência, uma limitação, pode ser capaz. Quando falaram para a gente que tinha uma imposição da Marinha de que a gente fizesse o circuito todo sem nenhum tipo de acessibilidade, a gente tem que andar na rua, tem que viver a vida. As calçadas não são calçadas, não tem rampa de acessibilidade, não tem chão tátil, não tem elevadores. A gente vive a vida sem acessibilidade, então a gente vai conseguir fazer, dar um jeito, a gente vai conseguir fazer. Vocês vão? Então a gente vai. A gente foi e a gente fez. E eu espero que, assim, que isso sirva para mostrar que não é só isso que a gente consegue fazer, que a gente consegue muito mais, que a gente consegue subir, que a gente vai, se a gente for na plataforma, se eles derem a oportunidade para a gente consegue trabalhar realmente, consegue ocupar as vagas que podem ser dadas a gente consegue realmente desempenhar um trabalho, uma função, se a oportunidade nos for dada. Então, assim, é muito emocionante para a gente ver que as pessoas realmente estão abraçando a causa e estão realmente querendo abrir as portas para a gente. Acho que todos aqui sentem um pouco isso. Né? Boa tarde. É até um pouco difícil, né, a gente chegar num fato denominador, até pelas palavras que a Carol impôs agora. Foi um desafio gigante a todos nós, até para os amigos que não sabem nadar, foi um desafio ainda maior, né? E como o rapaz da filmagem me perguntou, por que o pessoal gosta de você no grupo? E eu falei, rapaz, deve ser porque eu quero ajudar todo mundo. E eu aprendi uma coisa nesse curso muito mais importante do que eu ter realizado ele com perfeição, que é a frase, não podemos perder ninguém. Isso para mim foi impactante e muito importante, sabe? E, assim, eu queria aproveitar para poder agradecer imensamente a Deus, claro, a Catiane, que foi uma pessoa que me puxou assim do além, numa ligação, sabe? Agradecer a Viva Lagos imensamente também por ter aberto a porta, não só para mim, mas como para todos os meus amigos. E, assim, sem palavras, é gratificante demais, demais, demais. E ter umas pessoas como vocês apoiando, botando a cara a tapa, sem saber se lá na frente ia ter a recompensa que era a nossa vitória, a nossa conquista, a realização completa desse curso, como o nosso querido médico falou, 50%. Caramba, se ele pensou 50% dele sendo médico, imagina o empregador. É 0%. E a gente veio para causar. A gente não veio para mostrar para ninguém que a gente veio para simplesmente fazer um curso. A gente veio para causar, mostrar para eles que não existe a deficiência. A deficiência quem tem é eles que impõem isso, em barrar a gente, em falar que a gente não é capaz. Negativo. Não existe essa palavra para pessoa com deficiência. A gente que, assim, que adquiriu uma deficiência, que é o meu caso, eu nunca levei isso pé da letra, deficiência. Não existe. Eu estou há 1 ano e 6 meses esperando o INSS me dar uma resposta para me receber pelo menos um salário para poder pagar meu aluguel.
e veio uma resposta que eu menos imaginava. Você não é deficiente. Eu dei um sorriso de ponta a ponta e minha esposa perguntou, por que você está rindo? Eu falei, alguém está enxergando a mesma coisa que eu. Eu não sou deficiente. Não existe isso. E o resultado é esse. A resposta está aí. Fizemos melhor do que muitos que não têm deficiência alguma. No mesmo dia, teve um rapaz que chamava até o médico, a ambulância, passou a correr o cara que ele não conseguiu realizar o curso. Ele não tem deficiência alguma. Então, eu acho que essa barreira é que tem que ser quebrada e com a ajuda de vocês, a gente não quebrou, a gente derrubou essa barreira. Não existe mais essa muralha. E é isso. Deixo aqui minhas palavras em prol de todos os meus amigos. Não sei se eu estou representando bem, mas as minhas palavras são essas. Gratidão. Gratidão a todos. Muito obrigado. Doutora Sirlene, se permite, é só porque o Leandro citou o nome da Catiane. E para quem não sabe quem é a Catiane, eu queria pedir para a Catiane levantar. Ela é meio pequenininha, mas é a nossa guerreira aqui do social, a assistente social da Viva Lagos, que tem brigado todo dia comigo por conta dessa causa tão linda que a gente, cada dia que passa, se apaixona mais, tá? Obrigado. Doutora Sirlene, eu vou quebrar o protocolo e pedir a senhora licença também. Eu estou aqui me penitenciando por não ter falado na Catiane. Para mim, a Catiane, eu diria dentro da medicina que ela é o colágeno. Ela é aquela que faz as ligações celulares para poder fazer uma grande musculatura, para juntar todas as células para que a coisa vá. Muito obrigada, Catiane, pelo seu trabalho. Muito obrigada, Catiane, por ser o colágeno. Olha só que fantástico isso, né? Mas muito obrigada também a Carolina, ao Leandro, pela fala, representando os seus colegas de turma. Parabéns, vocês realmente demonstraram e concretizaram o que Guimarães Rosa diz. O que a vida quer da gente é coragem. E vocês mostraram que tem. Agora a coragem está lançada, né? O desafio está lançado, as empresas tenham coragem, incluam essas pessoas. Elas demonstraram mais do que nunca que são capazes. Vamos superar esse medo que elas tiveram no início para fazer o curso, para fazer a capacitação. Será que vai dar certo? A Hillary diz em algum momento lá no vídeo, não sei se eu vou conseguir, mas conseguiram. E veja a emoção de todos se ajudando, ninguém larga a mão de ninguém, né? Todo mundo vai conseguir, ninguém vai ficar para trás e todos realmente chegaram ao final. Então, empresas, não apenas as associadas da Bespetro, todas as empresas do setor de óleo e gás. O desafio está lançado. Vamos incluir, vamos cumprir essa cota de pessoas com deficiência. E nada sobre nós sem nós. Não decidam nada se é possível a inclusão ou não dessas pessoas no setor sem ouvi-las, sem ver, de repente, quais são as barreiras, sem ouvir as sugestões delas até mesmo para superar essas barreiras e conseguir efetivamente disponibilizar acessibilidade. Eu vejo que está aí no público, na Viva Lagos, o Dr. Pedro Calmon também, que está no início, né, desde o início conosco nesse projeto. Obrigada também por estar sempre junto, por estar abraçando, brigando realmente para tudo sempre acontecer. Então, Carolina, Leandro, todos vocês, hoje vocês são referências, né? Nós queremos ver vocês todos trabalhando embarcados, vocês ajudando a abrir essas portas para outras pessoas com deficiência que buscam essa mesma oportunidade. Nós queremos agradecer também as famílias de vocês, porque nós sabemos que muitas vezes o medo vem da própria família, dizendo, não, nós temos que super proteger, temos que cuidar, temos que proteger, mas às vezes a proteção ela tem que vir também nessa forma assim de engajamento, de encorajamento para dizer, você pode, você consegue. Obrigada, famílias, por terem aceito também o desafio. Obrigada também ao Arnaldo, Maria Cristina bem lembrou, o jornalista Arnaldo Ritt, que esteve conosco nas 2 primeiras reuniões pensando esse documentário e, de fato, ajudou muito para que ele fosse concretizado, para que chegássemos a esse ponto. Obrigada à produção do Ricardo Porto, toda a equipe da nave, vocês tiveram a sensibilidade necessária para apresentar e trazer aí, questão de 13, 14 minutos, muito da emoção que foi realmente esse projeto e essa capacitação.
mas queremos mais. Com certeza, sempre queremos mais. E quero deixar um último agradecimento também à doutora Luciana, ao doutor Fernando Pinot e a toda a equipe do Ministério Público do Trabalho em Cabo Frio, que sempre se engajaram nesse projeto e em tantos outros. Ouçam o que o Leandro disse. Ouçam as pessoas com deficiência. Nada sobre nós sem nós. E para finalizarmos, eu quero trazer uma última poesia, uma última homenagem a vocês, pessoas com deficiência. Será que precisamos sempre desse adjetivo ou somos todos só pessoas? Pessoa. Antes da minha deficiência, vem a minha pessoa. É isso que sou, é assim que quero ser lembrada. Pessoa, em letra maiúscula, que sonha, que tem medos, que luta e que alcança, que tropeça e se levanta, que chora e que sorri, que eu possa falar mais das minhas potencialidades do que das minhas dificuldades. Até porque deficiência não é sinônimo de incapacidade. Se a deficiência importa tanto, talvez seja por falta de acessibilidade. Que as barreiras possam ser derrubadas e as oportunidades, em igualdade de condições, a todos asseguradas. Muito obrigada.